E aí, galerinha, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos estudar os perímetros das figuras planas. Na aula passada a gente conheceu as figuras, já trabalhou as áreas dessas figuras e hoje nós vamos entender o perímetro da figura, ok? O perímetro ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica, ou seja, o perímetro vai ser justamente a soma dos meus lados. É basicamente isso. Nesse exemplo aqui eu tenho um quadrado de lado 5 centímetros. Então vamos calcular o perímetro desse quadrado. Perceba que um quadrado tem lado 5. Se é um quadrado, ele tem 4 lados iguais, não é verdade? Se eu quero calcular o perímetro, é basicamente somar esses lados. Então aqui a gente consegue perceber. Eu tenho todo o meu contorno, com cada lado medindo 5 centímetros. Então o meu perímetro vai ser justamente essa soma. 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 centímetros mais 5 centímetros dá 10 centímetros, mais 5 centímetros que dá 15 centímetros e mais 5 centímetros que dá 20 centímetros. Ou seja, o perímetro desse quadrado aqui é 20 centímetros, ok? Prestem atenção, quando a gente calculou a área, a gente colocava centímetros ao quadrado. Nesse caso, não, porque a gente está calculando uma medida, a gente está somando as medidas e vai colocar só em centímetros, sem estar ao quadrado, ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Calcule o perímetro do quadrilátero a seguir, com os lados medindo 2, 3, 5 e 6. Quando a questão fala isso em perímetro, não perca tempo. O segredo aqui é só somar todos os lados. Então aqui ficaria 2 mais 3, mais 6, mais 5. Quando eu falo de perímetro, é basicamente só isso. Só somar os meus lados, é a medida do meu contorno. Então 2 mais 3 que dá 5, 5 mais 6 que dá 11, 11 mais 5 que dá 16. O perímetro dessa figura aqui é 16 centímetros, ok? Vamos ver aqui uma questãozinha. Juliana possui 2 tapetes de mesma área. O tapete quadrado possui lado de 4 metros e o tapete retangular tem altura de 2 metros e base de 8 metros. Qual tapete apresentado possui o maior perímetro? Apresenta o maior perímetro. Então perceba o seguinte, que existem 2 tapetes com mesma área, só que um é um quadrado, possui 4 metros, e o outro é um retângulo que tem 2 metros de base e 8 metros de altura. Então temos aqui 2 tapetes, 8 metros por 2 metros e um de 4 metros. Se a gente calcular a área, a gente percebe que realmente são iguais. Como é que calcular a área de um quadrado? É lado ao quadrado. 4 ao quadrado dá 4 vezes 4, 16. E a área desse retângulo aqui seria base vezes altura, nesse caso 8 metros vezes 2 metros. 8 vezes 2 dá 16, a área seria 16 metros quadrados também igual ao do quadrado, tranquilo? Mas ele quer saber qual dessas figuras apresenta o maior perímetro. Então como é que a gente vai fazer? Perímetro é só a soma dos lados, só isso, tranquilo? É só agora o que eu vou fazer é só somar. Então eu tenho 8 nessa base. Aqui eu tenho 2, 8 mais 2 que dá 10. Mas aqui não tem valor informado. Mas se é um retângulo, eu sei que essa medida aqui é igual a essa. Ó. São opostas, paralelas e congruentes. Então eu sei que aqui também é 8 metros. Então 8 mais 2 mais 8 e aqui também é o quê? 2. Então 8 mais 2 dá 10, mais 8, 18, mais 2 dá 20. Então o perímetro dessa figura aqui, que eu vou chamar de figura 1, deu 20 metros. Já o perímetro da figura 2, perceba que eu tenho um quadrado, de lado 4 metros, 4 mais 4 dá 8, mais 4 dá 12, mais 4 dá 16. Nesse perímetro aqui da figura 2 eu tenho 16 metros. Já na figura 1 eu tenho 20 metros. Então a gente já consegue resolver e dizer qual perímetro é maior, não é verdade? Então vocês percebem que 20 é maior que 16. O perímetro dessa figura 1, desse tapete retangular, é maior. Então, aqui vocês percebem que mesmo a área sendo iguais, os perímetros podem ser diferentes, dependendo da figura. Vamos ver outra questãozinha aqui para a gente exercitar bem essa ideia. Carla, Ana e Paula estão prontas para iniciar o jogo. Observando a maneira como se organizaram, podemos notar que suas posições formam um triângulo.
Sabemos que o triângulo tem 30 centímetros de perímetro e Carla está a 8 centímetros de distância de Ana e Ana está a 12 centímetros da distância de Paula. Qual a distância de Carla e Paula? Epa, espera aí, vamos rever esse texto. Ele está dizendo que estão 3 meninas aqui brincando e elas formaram um triângulo entre si. Só que nessa questão, perceba que ele já dá o valor do perímetro. Professor, se ele já dá o valor do perímetro, então o que é que a gente precisa achar? Vamos ver? Ele precisa achar justamente a outra medida dos lados. Se eu sei que o perímetro é a soma dos lados e a questão fornece 2 lados, eu preciso achar esse terceiro lado, o outro terceiro lado, nesse caso desse triângulo. Beleza, eu tenho que tem 8 mais 12. 8 mais 12 dá quanto? Dá 20. 20 para chegar em 30 faltam 10. Ou seja, a gente acabou de achar essa medida aqui, ó, que é a distância de Carla e Paula, que é 10 centímetros. Tranquilo? Vamos ver outra questãozinha aqui. Sabendo que a área do retângulo é de 28 centímetros quadrados e o comprimento da base é 4 centímetros, qual o perímetro desse retângulo? Então, nessa questão aqui, você já não tem dúvida mais, é só simplesmente calcular. Mas perceba que ele diz o quê? A área é 28 centímetros quadrados e o comprimento da base é 4 centímetros. Qual é o perímetro desse retângulo? Perceba que ele não dá a minha altura, mas ele dá a área e dá da minha base. O que é que a gente precisa saber? Ó, primeiro eu tenho que achar esse lado. Mas eu sei que se eu multiplicar ele pela altura, no caso 4, que é a minha base vezes a minha altura, vai dar 28 centímetros quadrados. Então aqui não tem segredo, é só fazer a operação matemática. 4 vezes a altura é igual a 28 centímetros quadrados. Eu posso passar o 4 que estava multiplicando essa altura para o outro lado da igualdade. E isso a gente já aprendeu a fazer. Quando eu estou multiplicando de um lado da equação, eu posso passar para o outro dividindo. Isso acontece porque, como se eu estivesse dividindo esse lado por 4 e o outro lado por 4 ao mesmo tempo. 4, quando eu dividisse por 4, ficaria 1, ficaria justamente a altura. A altura é igual a 28 centímetros ao quadrado dividido por 4. Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar o valor da minha altura. Então aqui a altura é igual a 7 centímetros. Beleza, a gente já matou a questão. Eu já tenho um valor, achei o valor da minha altura. E agora ele quer saber o perímetro, é só somar todos os meus lados. Por ser um retângulo, ficou mais fácil ainda. 4 mais 7, mais 4 novamente aqui, aparece aqui, mais 7 novamente desse lado. Ok? Então, 4 mais 7 dá 11. 11 mais 11, que aqui é 2 vezes, ó. Ok? 11 mais 11 dá 22. Então, o perímetro dessa figura aqui é 22 centímetros. Tranquilo? E aí, gostando da nossa aulinha de hoje? Hoje a gente aprendeu a calcular os perímetros dessas figuras. Não esqueça, o perímetro é sempre a soma dos lados, é a medida do meu contorno. Galera, essa foi a nossa aulinha de hoje e eu vejo você na próxima aula.